Revelação emocionante. O fim do universo surpreendente em 20 bilhões de anos. Era um lindo dia ensolarado em um vibrante subúrbio de São Paulo. O cheiro do pão quentinho ecoava pela vizinhança, enquanto risadas de crianças brincando na rua misturavam-se ao som de vozes de vizinhos trocando agradáveis histórias. Ana, uma confeiteira de mão cheia e mãe dedicada de 2 filhos, olhava pela janela da padaria onde trabalhava. Seu coração pulsava com uma mistura de alegria e uma sombra de preocupação. O mundo parecia girar de forma estranha, e sua padaria, um símbolo de luta e amor, enfrentava dificuldades financeiras cada vez mais desesperadoras. Ana lembrou-se de sua avó, Dona Maria, que sempre dizia: a união faz a força. No entanto, enquanto Ana olhava para seu bairro, notou que a atmosfera mudará. As pessoas estavam se fechando em suas próprias dores, e a camaradagem que antes unia todos parecia ruir. Ela sentiu um nó no peito, uma angústia crescente. Como mãe, desequilibrava-se entre as obrigações de casa e a busca angustiante por um novo emprego, enquanto os pequenos olhos de seus filhos a observavam, cheios de expectativa. Então, ao arrumar a mesa, um velho caderno da avó caiu do armário e se abriu, revelando receitas que pareciam brilhar como estrelas esquecidas. Ana se perdeu entre aquelas páginas amareladas, redescobrindo sabores de infância, doces que traziam lembranças e sorrisos. Uma ideia ousada brotou em sua mente. E se eu usasse isso para reerguer não só minha família, mas também a comunidade? Pensou. Sua determinação se acendeu como um fogo em seu coração. Ela decidiu organizar uma feira no centro do bairro. Uma oportunidade para que vizinhos pudessem vender seus produtos e compartilhar as histórias que carregavam. No entanto, a tensão da crise ainda pairava sobre todos. No dia da feira, os olhares de desdém e incerteza a atingiram como flechas. Ana sentiu-se desanimada, questionando se realmente valia a pena continuar lutando. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. No entanto, ao sentir a dor coletiva, algo incrível aconteceu. Os vizinhos, tocados pela luta de Ana, começaram a se unir, trazendo à feira suas próprias histórias de superação. Assim, aquele evento se transformou em um grito de resistência e solidariedade, um renascimento de laços que estavam prestes a se romper. Quando Ana ouviu as vozes se entrelaçando, percebeu que havia criado algo maior que seu sonho inicial. Era uma celebração da força que residia em cada um. O olhar de determinação crescia em seu coração enquanto uma nova pergunta pairava no ar: como podemos transformar essa dor em algo positivo para todos nós? Ali, sob a luz do sonho coletivo, Ana resolveu que a verdadeira jornada ainda estava apenas começando. Mas, será que a comunidade conseguiria manter essa união mesmo depois do eco das vozes se dissipar? A feira se tornará um verdadeiro espetáculo. Mesas repletas de iguarias, artesanato e sorrisos. Ana observava a cena, seu coração batendo forte. Cada vizinho que chegava trazia não apenas produtos, mas também um pedaço de sua história. Era como se, por um momento, todas as dores e dificuldades se transformassem em esperança, um calor humano que iluminava o ar. Entretanto, Ana ainda carregava a sombra da dúvida. O dinheiro era escasso e as contas não paravam de chegar. No fundo de seu coração, uma pergunta insistia em aparecer: e se tudo não passar de um sonho ilusório? Ela tentava afastar esse pensamento com a revolta de sua determinação, mas a inquietação estava presente. Durante a feira, ela viu Dona Rita, a vizinha idosa que sempre tinha um sorriso bondoso, lutando para carregar algumas sacolas cheias de doces. Ana correu até ela, ajudando a sua amiga a distribuir as delícias entre os visitantes. Você não sabe como eu estava precisando disso, Ana, disse Dona Rita, sorrindo com suas bochechas rosadas. Estávamos todos tão sozinhos, tão perdidos. Hoje, parece que a luz voltou. Aquelas palavras tocaram Ana profundamente.
Elas ressoaram no fundo de sua alma, e por um instante, ela se sentiu leve, como se estivesse flutuando. A união da comunidade estava começando a gerar frutos. Ela percebeu que, embora os desafios fossem enormes, a verdadeira força estava em se apoiar mutuamente. As crianças corriam entre as mesas, rindo e brincando, enquanto os adultos conversavam animadamente, esquecendo, ao menos por um dia, as preocupações que pesavam em seus corações. Ana viu Marcos, o mecânico da esquina, e Lúcia, a professora da escola, rindo juntos em um canto. Aquele clima de amizade e colaboração era um bálsamo no meio do caos que haviam enfrentado juntos. Mas no meio do turbilhão de risos e abraços, algo deu errado. Durante a feira, uma rajada de vento derrubou um painel com as informações do evento, que foi voando a quilômetros, chamando a atenção de todos. O que era para ser uma celebração virou uma nova fonte de preocupação. O que aconteceria se houvesse um acidente? O medo cruzou os rostos de todos e, novamente, a incerteza ameaçou destruir o que estavam construindo. Ana, percebendo a tensão no ar, subiu em uma caixa de madeira que tinha feito de suporte para as receitas. Com uma voz firme, quase um grito, ela proclamou: "Ei, pessoal! Olhem para tudo que conseguimos até aqui! O céu pode estar nublado e as tempestades podem vir, mas nosso amor e vontade de lutar são maiores. Vamos levantar essa barraca juntos." A multidão a ouviu e, como se a energia de sua fala estivesse contagiando os corações, eles começaram a ajudar. Juntos, recolheram o que havia sido derrubado, rindo e se apoiando. A atmosfera logo se encheu novamente de alegria e camaradagem. Ana sorriu. Era isso que sua avó sempre disse: a união faz a força. Contudo, em meio à celebração, uma mensagem de texto chegou em seu celular. O nome do remetente a fez gelar, um antigo fornecedor, com um aviso sobre um pagamento atrasado que estava prestes a criar um grande problema para a padaria. Tudo aquilo que ela construiu poderia desmoronar em um abrir e fechar de olhos. Aquela mensagem parecia um balde de água fria, mas Ana sabia que desistir não era uma opção. A comunidade a apoiou até ali, e talvez estivesse na hora de pedir ajuda de verdade. Então, sentiu a adrenalina correr em seu corpo e pensou: vou lutar por cada um de nós. Se juntos conseguimos um dia, podemos conseguir todos os dias. O que ela não esperava era que, enquanto olhava para o futuro, uma sombra de seu passado começava a se aproximar, revelando segredos que poderiam mudar tudo. Assim que Ana leu a mensagem, seu coração disparou. Era como se uma sombra tivesse se instalado sobre a luz que antes preenchia o ambiente. Ela olhou em volta, observando as pessoas que havia ajudado, sentindo a energia daquela feira vibrando ao seu redor. O riso das crianças e as conversas calorosas dos adultos ainda ecoavam em seu coração, mas a preocupação tomou conta de sua mente como nuvens escuras. Por que agora? Pensou, tentando afastar a ansiedade que crescia dentro dela. O passado nunca realmente desaparecia, e aquele fornecedor tinha sido mais do que um simples negócio. Ele era um símbolo de suas falhas, de momentos em que não conseguiu manter as coisas em ordem. As lembranças se misturavam com medo e culpa, formando um nó apertado no seu peito. Ela se afastou um pouco da multidão, buscando um lugar calmo para clarear suas ideias. Enfrentar aquela situação sozinha era um peso colossal. Mas, naquele instante, uma voz conhecida interrompeu sua reflexão. "Oi, Ana", disse Lúcia, aparecendo ao seu lado, ainda com um sorriso no rosto. "Você fez um trabalho incrível. Todo mundo está tão feliz." "Obrigada, Lúcia. Eu tenho algo em mente, mas preciso de um tempo para pensar", respondeu Ana, tentando esconder a turbulência que lhe corroía por dentro. "Se precisar de ajuda, estou aqui. Isso é o que fazemos, não é? Vamos juntas." As palavras da professora aqueceram o coração de Ana, e, por um momento, ela se permitiu acreditar um pouquinho mais na força da comunidade. Talvez eu não esteja sozinha nessa, pensou. E, com essa esperança, decidiu que deveria abordar a situação. Enquanto se preparava para verificar as contas da padaria, um murmúrio crescente chamou sua atenção. Pessoas começaram a se aglomerar em torno de uma mesa central onde uma mulher, nunca vista antes, falava entusiasticamente.
O que seriam aquelas palavras que tão rapidamente atraíam a atenção de todos? Ana se aproximou, e ao se juntar à multidão, escutou a mulher dizer, e este é o nosso momento. A feira não é apenas sobre vendas, é sobre a transformação de nossa comunidade. Hoje, estou aqui para oferecer um projeto que poderá mudar a vida de vocês. Vamos unir forças e compartilhar conhecimentos. Os olhos de Ana se arregalaram. Aquilo era tudo o que ela precisava. A ideia de um projeto comunitário ressoava como a resposta às suas preocupações. Com coragem, ela decidiu se aproximar para entender melhor aquela proposta revolucionária. Enquanto a mulher falava, Ana notou que a inquietação se transformou em uma paixão ardente. As palavras da estranha inspiravam um novo ardor dentro dela, e sua mente fervilhava com possibilidades. Mas, ainda assim, uma vozinha insistia em lembrá-la das dívidas, do passado, e do fornecedor que a aguardava. Estaria ela pronta para abrir sua casa, sua padaria, e seu coração para essa nova ideia? Poderia a união da comunidade salvar não só seu negócio, mas também o que ela mais amava? Quando a mulher terminou sua apresentação, Ana se sentiu mais confiante, mas um novo dilema surgiu. O que eu ainda não sei? Será que esse projeto é realmente o que precisamos? Enquanto as pessoas aplaudiam, com entusiasmo palpável, o pensamento de que aquela era a sua chance para transformar tudo a fazia hesitar. Não havia mais tempo a perder. E então, quando estava prestes a levantar a mão e fazer sua pergunta crucial, mais alguém apareceu, alguém do seu passado, alguém que poderia colocar tudo em risco. O portão da incerteza estava se abrindo, e Ana percebeu que o próximo capítulo de sua vida poderia ser ainda mais complicado do que imaginava. Ana sentiu um frio na espinha enquanto observava a figura familiar que se aproximava. Era Tiago, seu ex-parceiro de negócios, alguém que ela nunca esperou ver novamente. A inconsciência daquelas memórias obscureceu sua visão, imagens de noites longas discutindo planos e decepções não pedidas invadiram sua mente, e a náusea subiu. Oi, Ana. Há quanto tempo? Tiago começou, suas palavras inicialmente soando quase amistosas. Mas havia algo em seu tom que a alertou, uma sutileza de manipulação que ela não poderia ignorar. Oi, Tiago. O que você está fazendo aqui? Ana respondeu com firmeza, tentando manter a voz estável. O ambiente ao seu redor, antes brilhante e acolhedor, parecia escurecer e se condensar ao redor deles, como se tudo estivesse em suspensão. Eu soube da feira e não pude ficar de fora. Sempre acreditei que a nossa padaria poderia ser um grande sucesso. E, pensando bem, eu poderia ajudar. Tiago lançou um olhar significativo, um sorriso que lhe era familiar, mas que agora soava como um aviso. A proposta que ele fazia era tentadora. Ana sabia que Tiago tinha o conhecimento e as conexões necessárias para ajudar a elevar sua padaria a um novo patamar, mas o peso do passado a impedia de se entregar. A confiança havia se quebrado entre eles, e as cicatrizes eram frescas. Não preciso da sua ajuda. Estou bem assim, disse Ana, e o desespero em sua resposta a surpreendeu. O que havia se tornado daquela confiança plena? Você não está bem, Ana. Sei que as coisas estão difíceis, ele replicou, sua voz mais baixa, quase persuasiva. Eu posso ajudar você a livrar-se das dívidas, a melhorar a sua padaria de verdade. Juntos, nós podemos conquistar o que você sempre sonhou. Basta me ouvir. Os murmúrios da multidão ao redor pareciam brilhar em contraste com a tensão que se instalava entre os dois. A mulher que havia falado antes, o projeto comunitário, tudo isso agora parecia distante. No fundo, Ana sabia que o caminho a seguir exigia coragem. Mas como confiar em alguém que tantas vezes a havia deixado desamparada? Você realmente acha que pode entrar na minha vida assim, depois de tudo o que aconteceu? Sua pergunta saiu mais como um sussurro, mas o peso da dor ecoava em cada sílaba. Eu sei que cometemos erros, mas torço para que possamos deixar isso para trás. Pense no que poderíamos fazer. Ana olhou ao redor. O brilho da feira, as crianças rindo, a esperança nas pessoas. E a ideia do projeto comunitário pulsava em sua mente, como uma nova vida à espera de ser gerada. O que ela realmente queria? Eu preciso pensar, respondeu finalmente, afastando-se.
Cada passo era um desafio contra seus próprios medos, mas a frente estava cheia de possibilidades. O projeto da mulher desconhecida poderia ser a resposta que Ana buscava. Com um novo ar de determinação, ela virou-se para os presentes, então, percebeu que a mulher estava observando tudo de longe. Seu olhar estava firme, como se soubesse que mudanças estavam prestes a acontecer. Ana sabia o que precisava fazer. Precisava unir sua voz a esse novo caminho, mas também precisava resolver o que estava guardado com Tiago. Enquanto o tumulto da feira girava ao seu redor, uma pergunta ardente queimava em seu peito. Seria possível redefinir o que já foi quebrado e ao mesmo tempo abraçar o novo? O conflito entre o velho e o novo, entre o que doía e o que podia curar, parecia impossível de resolver. Mas a esperança sempre teve um jeito de se entrelaçar com o medo. Num instante, a mulher desconhecida se aproximou, seu olhar perspicaz fixo em Ana. Acredito que você tenha algo importante a decidir agora, disse ela, e o coração de Ana disparou. Essas palavras eram um convite, mas também um desafio. O que ela escolheria? O próximo passo estava à sua frente, e Ana sabia que a resposta poderia mudar não só sua vida, mas toda a sua comunidade. Mas, ao mesmo tempo, um novo dilema se apresentava. Será que ela poderia realmente confiar nas pessoas ao seu redor, ou a traição do passado a impediria de seguir em frente? Ana olhou nos olhos da mulher, a força de seu olhar quase a fazia sentir um impulso. Era como se a mulher soubesse cada dúvida que habitava sua mente, cada batalha emocional que a consumia. Precisamos de mudança, e você tem o poder de promovê-la, disse a mulher, com a voz suave, mas firme. As palavras dela prendeu, como um feitiço. Enquanto a multidão dançava e ria ao fundo, Ana se viu dividida entre o que era seguro e o que poderia ser transformador. A feira, com suas cores vibrantes e aromas de comida, era um contraste com o turbilhão interno que a assombrava. Você está pensando na padaria, não está? A mulher insistiu, percebendo a hesitação de Ana. Um novo começo pode muito bem começar agora. E você pode ser a pessoa que ilumina o caminho para os outros. Mas e Tiago? Ana perguntou, a indecisão apertando seu coração. Ele esteve ao meu lado e me deixou em um caminho tortuoso. Confiar nele de novo é arriscado. A frustração transparecia em sua voz, e uma onda de insegurança a inundou. Às vezes, é preciso enfrentar o que nos machuca para realmente seguir em frente. A mulher falava com uma sabedoria que parecia irresistível. Lembre-se, Ana, você tem experiência e força. Não permita que o passado controle suas escolhas. Você é mais do que suas feridas. Ana sentiu um arrepio descer pela espinha. As palavras da mulher tocavam em algo profundo dentro dela, algo que ela havia guardado a 7 chaves por tanto tempo. Poderia ser verdade? Poderia se reconectar com a mulher forte que um dia sonhara em ser? Vamos trabalhar juntos para a sua padaria, mas não deixe que Tiago decida por você. Decida pela sua luz, continuou a mulher. O convite soava como um chamado, uma oportunidade irresistível para crescer e rejuvenescer. Com o coração acelerado, Ana olhou novamente para Tiago, que estava a poucos metros, observando com um misto de expectativa e impaciência. Ele parecia tão familiar e ao mesmo tempo tão distante. A possibilidade de um futuro melhor começa com uma decisão, pensou. O poder de decidir estava em suas mãos, mas a dúvida continuava a brilhar como uma sombra. A feira estava cheia de vida ao redor dela, e Ana se lembrou do que sempre desejou, não apenas ter uma padaria bem-sucedida, mas criar algo que nutre a alma da comunidade. Um lugar onde todos se sentissem acolhidos, onde as pessoas partilhassem risadas e esperança. Ela queria mais do que um negócio, queria um lar. Eu quero tentar, disse Ana, finalmente. As palavras escorregaram de sua boca como uma promessa. Eu quero trabalhar nesse projeto. Juntar forças com vocês e fazer algo grande. Os olhos da mulher brilharam. É isso mesmo, Ana. Vamos transformar essa padaria em um símbolo de renovação. Mas, antes que pudessem planejar, uma risada estridente cortou o ar. Era Tiago, que se aproximou mais, um sorriso no rosto, mas o brilho nos olhos não correspondia à alegria. Legal. Mas você realmente acha que pode fazer tudo isso sozinha, Ana?
Lembre-se, eu sou o único que pode dar à sua padaria o impulso que ela precisa. Desejos conflitantes surgiram novamente. A empolgação que ela sentia queria se transformar em coragem, mas e a dúvida? A presença de Tiago parecia como um peso, desafiando sua decisão. Você tem que se decidir, Ana. A vida não espera enquanto você hesita, a mulher sussurrou, sua mão começando a se afastar, como se estivesse pronta para seguir em frente, levando suas esperanças com ela. Ana respirou fundo, o queixo firme e os olhos determinados. Era a hora da verdade. Poderia, uma vez mais, confiar nas chances que a vida lhe dava? Ou o passado, carregado de desilusão, a puxaria de volta para o lugar seguro, mas estagnado, a escolha estava diante dela, mas o que viria na próxima fase de sua jornada? O coração pulsava e a adrenalina subia. Era a hora de um novo começo, e ela estava prestes a escolher um lado decisivo. A feira girava ao seu redor, e a resposta que ela daria poderia mudar seu destino. E, assim, o futuro seguia à sua porta. Qual seria o peso dessa escolha? Ana sentiu a pressão do olhar insistente de Tiago, como se cada palavra não dita desafiasse sua determinação. A música animada ao fundo criou um contraste agudo com o turbilhão em sua mente. O cheiro doce de pão recém-assado pairava no ar, e, por um momento, ela se deixou levar pela expectativa daquele aroma familiar que sempre a confortava. Mas a dúvida em sua barriga era maior. Olha, Ana, você é talentosa, mas não subestime a complexidade de abrir e gerir uma padaria. Você precisaria de ajuda, ele insistiu, seu tom cheio de uma preocupação que ela não tinha certeza ser genuína. Eu não quero apenas uma padaria. Quero criar um espaço que represente a união da nossa comunidade, protestou Ana, lutando contra o nó na garganta. A mulher observava a troca, sua expressão imperturbável, como se soubesse que aquilo era apenas o começo do conflito que viria. Tiago resolveu se aproximar mais, estendendo a mão como se quisesse tocá-la, mas Ana deu um passo para trás, negando silenciosamente o contato. O que ele realmente queria? Proteger seu interesse ou desvendar uma insegurança mal oculta? O que você precisa, Ana, é de alguém ao seu lado que possa te dar apoio. Até porque criar um espaço de acolhimento envolve mais do que apenas fazer pão, disse Tiago, as palavras cortando o ar como uma faca. Ele sempre tinha o jeito de trazer os fatos à tona, mas hoje parecia um jogo mais perigoso. E eu estou disposta a fazer isso sem você, ficou claro na voz de Ana, uma força emergindo dela que há muito estava abafada. Ouvi o que você disse, mas eu estou decidindo por mim agora. O sorriso de Tiago escureceu. Ele estava acostumado a ter controle, a ser parte do plano, e agora parecia encurralado por essa nova determinação florescendo do coração de Ana. Você realmente acha que pode fazer isso sozinha? A dúvida na voz dele soou como uma afronta. Sim, eu posso. Uma chama de esperança ardia em seu interior, e Ana percebeu que finalmente estava reivindicando seu espaço. Aqui estava uma escolha feita de forma consciente, abrir mão do que aprendia para finalmente agarrar o que a fazia sonhar. Mais, enquanto a multidão em volta dançava e se divertia, a insegurança ainda sussurrava em seu coração. E se ela falhasse? E se o sonho que tanto desejava se transformasse em um pesadelo? Olhando para a mulher que a encorajava, Ana sentiu que havia algo além da pressão de Tiago. Algo realmente especial. Vou precisar de apoio, mas em meus termos, disse finalmente, na mais firme declaração que já fez em anos. A mulher sorriu, como se visse a essência de quem Ana realmente era se revelando. Isso é tudo que precisamos, Ana. Vamos construir isso juntas. Um passo de cada vez. Tiago parecia atordoado. Ele certamente não esperava que Ana se levantasse desse jeito. A multidão começava a se dispersar, mas ele não estava pronto para deixá-la ir. Acho que você não está entendendo a gravidade da situação. Sem mim, seu plano pode ser um fracasso. Ana olhou nos olhos e franziu a testa. Desta vez, ela não sentiu medo. Acredito que posso seguir em frente sem você. Suas dúvidas não vão me segurar. O silêncio a envolveu, e o peso de todas as expectativas pairava no ar. Tiago respirou fundo, seu rosto refletindo uma mistura de frustração e surpresa.
A possibilidade de perder não era uma realidade que ele aceitava facilmente. A mulher ao lado de Ana bateu levemente no braço dela e sorriu, como se dissesse, você fez a escolha certa. E, enquanto Ana começava a sentir a liberdade que a decisão representava, uma mensagem chegou no celular que estava em seu bolso. A tela brilhava intensamente, e ela hesitou em olhar. E se for algo que me impeça de partir? E se for um alerta sobre Tiago? Um frio na barriga fez hesitar. Tiago observou a cena, seus olhos rapidamente se voltando para o celular de Ana, enquanto a mulher abruptamente se despedia, deixando no ar um mistério que parecia extremamente importante. O coração de Ana acelerou, a tensão aumentando. O que aquela mensagem traria para a sua vida e para sua decisão? Com um misto de expectativa e nervosismo, Ana finalmente decidiu conferir a tela. O que ela encontraria ali poderia mudar tudo. Ana sentiu o coração disparar ao tocar no celular. Com a tela iluminada, as palavras que surgiram pareciam pulsar, atraindo seu olhar com uma força quase magnética. Ana, preciso falar com você. É urgente. Lúcia. A mensagem trouxe um misto de curiosidade e apreensão. Por que sua melhor amiga estava tão alarmada? O mundo em volta dela parecia se tornar um borrão enquanto pensamentos atropelavam sua mente. Tiago, percebendo a tensão no semblante dela, se aproximou mais uma vez. Veja, Ana, se for sobre a padaria. Ele não conseguiu terminar a frase. Ela levantou a mão, pedindo um momento de silêncio, antes de responder. Não se mete, Tiago. Eu preciso ver isso. O impulso foi instantâneo. A urgência na mensagem a chamava, clamando para que ela deixasse a conversa com Tiago de lado por um instante. O que Lúcia poderia ter descoberto? O olhar de Tiago refinalou-se com desdém. Você está prestes a fazer uma grande escolha, e vai ouvir sua amiga, que parece apenas te distrair. Pense um pouco. E quem disse que você tem o direito de decidir por mim? A voz de Ana estava firme, mas a insegurança ainda a abraçava. A necessidade de ser ouvida obrigou-a a decidir. Vou sair um minuto, Tiago. Se me der um tempo, prometo que explico tudo depois. E a multidão parecia desaparecer enquanto Ana se afastava, sentindo-se como uma brisa leve sob um céu encoberto. Ela já não se preocupava com as vozes atrás dela, precisava saber o que Lúcia tinha a dizer. Ao atravessar o salão, a ansiedade crescia. Cada passo parecia mais pesado, mas ao mesmo tempo, uma comoção interior cultivava a esperança. Ao alcançar o lado de fora, o ar fresco teve um efeito revitalizante em sua alma. Lúcia estava encostada em uma parede, o olhar preocupado. Assim que os olhos dela se encontraram, ela abandonou qualquer hesitação. Ana, que bom que você veio rápido. Precisamos conversar sobre algo sério. No tom descontraído de sua amiga, Ana percebeu a preocupação se intensificando. Sobre o quê? Eu descobri algo sobre o antigo espaço que você estava pensando, a propriedade. Tem informações que podem afetar sua decisão. As palavras pairaram, pesadas no ar. O chão abaixo de Ana parecia se mover. Como isso é possível? Ela respirou fundo, sentindo as mariposas em seu estômago. A mente de Ana se agitou. O que podiam ter descoberto? Lembre-se da mulher que era dona antes. Ela estava em problemas. Muito mais do que sabíamos, Lúcia começou, os olhos brilhando com seriedade. Mas isso não é tudo. Existe uma nova proposta para aquele lugar. E acredite, o que você quer fazer pode ser mais complicado do que parece. Ana sentiu uma onda de adrenalina. O sonho que parecia tão claro agora estava repleto de buracos. O que exatamente Lúcia queria dizer? Você está segura do que está falando? O que aconteceu? A pressa de Ana agreu a cada palavra de sua amiga. Vamos entrar. É melhor conversarmos lá dentro, onde não somos ouvidas. Lúcia puxou-a gentilmente, e Ana a seguiu, a ansiedade crescendo em cada passo. Uma sensação de claustrofobia começou a invadir seus pensamentos que a direção do sonho que sonhava mudar de curso. O jogo de princípios e aparências estava apenas começando, e a importância da revelação de Lúcia poderia mudar tudo. Ao entrarem,
O calor do local contrastou com o frio que se instalava na barriga de Ana. Aquela conversa prometia confrontar o que era real enquanto se acomodavam. Ana mal podia imaginar o que estava por vir. O que a amiga não estava contando? Qual era a surpresa que tornaria seu sonho em pesadelo? As perguntas dançavam em sua mente, e o coração pulsava com o ritmo de incertezas por descobrir. E no fundo, uma voz sussurrava: se você sair dessa, será mais forte. Mas como você enfrentará o desconhecido que se aproxima? E essa dúvida era só o começo. Ana se sentou em uma das mesas do café, as mãos tremendo levemente enquanto esperava pelo que Lúcia tinha a revelar. A luz suave do ambiente parecia contrastar com a tempestade de incertezas que se formava dentro dela. Lúcia, por sua vez, olhou ao redor, certificando-se de que nenhum ouvido curioso estava prestando atenção. Era hora de expor o que havia descoberto. Ana, a mulher que fez aquela venda, o nome dela é Silvia. O que você não sabe é que ela não só enfrentou problemas financeiros, mas também questões legais sérias. Eu consegui algumas informações de pessoas da vizinhança, Lúcia disse, a voz grave. Ana franziu a testa, absorvendo cada palavra. Problemas legais? Que tipo de problemas? Isso pode me afetar na compra? Não só isso. A venda da propriedade foi feita de forma contestável. Existem rumores de que Silvia não tinha o direito legal de vender. Ela estava numa situação complicada com o banco e, bem, a propriedade estava praticamente perdida. E agora, há advogados envolvidos que podem entrar em cena a qualquer momento, Lúcia explicou, e a ansiedade crescia no olhar de Ana. Desesperada por clareza, Ana perguntou: você está dizendo que existe a possibilidade de eu não conseguir a propriedade? Que eu poderia estar me metendo em uma enorme encrenca. Exato. Isso não é apenas um sonho agora, é uma armadilha. Se você não for cuidadosa, pode perder mais do que dinheiro, Lúcia enfatizou, com um olhar que demonstrava a gravidade da situação. Ana sentiu um frio cortar sua espinha. O que era antes uma visão de futuro radiante agora se transformava em um abismo escuro. Silêncio. O peso das palavras pairava entre elas. Ana olhou para baixo, deixando que a realidade se instalasse. Todas as suas esperanças estavam ligadas à ideia de abrir um negócio naquele lugar, era o seu sonho. E agora, tudo parecia desmoronar. Mas eu só queria. As palavras saíram como um sussurro, quase inaudíveis. Eu só queria fazer algo diferente, algo que me fizesse sentir viva novamente. E agora isso. Calma, Ana. Lúcia interrompeu. Eu não estou dizendo para você desistir. Eu estou dizendo que você precisa ser cautelosa. E precisa de um plano. Podemos encontrar um advogado, alguém que entenda sobre propriedade, que possa te ajudar. Não precisamos deixar tudo para trás sem lutar. Ana olhou para Lúcia, buscando confiança e força. Você acha que conseguiríamos sair dessa? Realmente consigo recuperar o sonho? Eu acredito em você. E a verdade é que você não está sozinha. Temos que agir rápido, mas não devemos deixar o medo nos paralisar, Lúcia falou, tentando incutir ânimo na amiga. O dilema se apossou de Ana novamente, lutar ou recuar. As palavras de Lúcia ecoavam como um estímulo ao mesmo tempo delicado e forte. Ela não podia deixar que o medo dominasse, tinha que lutar pelo que queria. A primeira coisa que devemos fazer é encontrar um advogado. Precisamos de alguém que conheça a fundo essa situação. Ana exclamou, sentindo a determinação crescer dentro de si. O brilho de esperança começou a ressurgir lentamente, ofuscando a escuridão que havia dominado seus pensamentos. Mas, no fundo, uma questão ardente ainda estava lá. Eles poderiam mesmo findar o que parecia uma luta sem esperança ou haveria uma reviravolta inesperada? E uma nova mensagem se acendeu em seu celular. Quem a estaria chamando agora? A curiosidade seria mais um golpe no destino de Ana ou um sopro de esperança reluzente? Depois da conversa tensa, ela precisava saber. Ana pegou o celular rapidamente, seu coração acelerado. A tela mostrava o nome de Mariana, uma amiga da faculdade que não falava há meses. A surpresa a fez hesitar por um momento, mas a urgência da situação falou mais alto. Quem sabe Mariana pudesse dar alguma dica ou, pelo menos, distraí-la um pouco. Com a voz trêmula, Ana atendeu.
Oi, Mari. Tudo bem? Ana. Que bom te ouvir. Desculpa a surpresa, mas senti que precisava falar com você. Tem algo importante acontecendo, Mariana respondeu, sua voz carregada de expectativa. O que aconteceu? Você está bem? Ana perguntou, imaginando se havia algo que a amiga quisesse dividir. Estou, sim, mas pode parecer estranho. Eu estive visitando uns sites de imóveis e descobri algo sobre a venda da propriedade que você está de olho, Mariana disparou. Ana prendeu a respiração, o estômago revirando enquanto esperava o que viria em seguida. Você sabe alguma coisa sobre a Silvia? Exato. Escute, eu não posso explicar tudo agora, mas existe a possibilidade de que aquela venda tenha sido acompanhada de irregularidades, bem maiores do que você imagina. Tem um grupo de pessoas que está realmente interessado em investigar isso. Eu entrei em contato com eles, Mariana revelou, e cada palavra parecia girar na cabeça de Ana como uma tempestade. Você está falando sério? Você conhece alguma dessas pessoas? Ana perguntou, a esperança começando a ressurgir. Sim. Eles são um grupo pequeno, mas são muito determinados. Achei que você poderia se beneficiar disso. Estou convidando eles para uma reunião na sua cidade. Podemos juntos levantar toda a documentação. Você não está sozinha nessa, Mariana garantiu. A sua empolgação era contagiante. Ana sentiu uma onda de gratidão e emoção, mas também um frio na barriga. Mas, e se isso se voltar contra mim? E se não for verdade? Ana, o que vale é o que você acredita. Se você tem um sonho, tem que lutar por ele. Não podemos deixar que o medo domine. Isso pode ser a chave para o que você precisa. Vamos juntas, Mariana insistiu. A força na voz dela era como um bálsamo, acalmando a tempestade interna de Ana. Elas conversaram por mais alguns minutos, detalhando como poderiam se encontrar e o que precisariam fazer. Ao desligar, Ana sentiu um misto de coragem e medo. Provavelmente ela estava se atirando em um mar de incertezas, mas pela primeira vez, a ideia de que as coisas poderiam mudar realmente começou a ecoar. Lúcia, que ouviu a conversa pela expressividade do rosto de Ana, sorriu. Então, parece que podemos ter uma chance real. Você se sente pronta para isso? Sim, eu preciso disso. Vou encontrar eles. É agora ou nunca. Ana falou, um sorriso tímido surgindo em seus lábios. A determinação estava de volta, e com ela, uma vontade quase explosiva de recuperar seu sonho. Ao sair do café, a luz do dia parecia mais brilhante. Mas uma pergunta inquietante ainda pairava em sua mente: o que realmente estava por trás da venda daquela propriedade? Se havia irregularidades, quem mais estava envolvido? Enquanto caminhava pela calçada, um homem de terno passou por ela, com um olhar que parecia penetrar em sua alma. Ana sentiu um estalo dentro dela. Essa pessoa, aquele olhar, ela parecia reconhecer. O que mais poderia estar escondido nessa trama complicada que envolvia seu sonho? Ana olhou para o horizonte, o coração acelerado com a nova perspectiva. Depois da conversa com Lúcia e Mariana, a determinação crescia como uma chama em seu interior. Não era apenas sobre a padaria ou a propriedade, era sobre ela, sua vida, e um futuro que finalmente podia ser moldado por suas próprias mãos. Com Lúcia ao seu lado, Ana começou a juntar a documentação necessária e a se preparar para a reunião com o grupo que Mariana havia mencionado. Elas passaram noites insones revisando tudo, discutindo estratégias, buscando referências. O apoio de Lúcia foi fundamental. O brilho nos olhos da amiga sempre a lembrava do porquê de estar lutando. A tão aguardada reunião estava marcada para a próxima semana. Ana acordou naquela manhã com o coração acelerado. Ela olhou para seus filhos, que dormiam tranquilamente, e sorriu. Eles mereciam tudo o que ela estava fazendo, e mais. Com o café quente nas mãos, sentiu que estava prestes a viver um dia que poderia mudar tudo. No dia da reunião, o local estava cheio de movimentação. Ana chegou mais cedo, a ansiedade a pesando, mas também havia um sentimento renovador de esperança. Assim que os primeiros membros do grupo chegaram, ela se apresentou. Estava ansiosa, mas as palavras saíram com clareza.
Explicou a situação da propriedade, as dúvidas e o que acabará de descobrir. As pessoas ouviram atentamente. Um dos advogados, senhora de olhar firme, fez várias perguntas e rapidamente se mostrou interessada. Precisamos de um plano, Ana. Este lugar pode ser a chave para resgatar o que você deseja e, ao mesmo tempo, corrigir erros que já passaram. Juntas, podemos investigar a fundo. Ana sentiu um peso sendo retirado de seus ombros. Não só ela estava falando do seu sonho, mas outros se importavam e estavam dispostos a lutar junto com ela. Havia um poder coletivo no ar. Durante a reunião, cada membro trouxe suas próprias experiências e sugestões. Eles se uniram em torno de um objetivo comum. Ana nunca se sentirá tão conectada, tão acolhida. Essa era a verdadeira força que Dona Maria sempre mencionava. Após a reunião, Ana encontrou um espaço tranquilo no parque. O cheiro da natureza a acalmava. Ela respirou fundo. Lembrou-se das palavras da mulher sábia que encontrou na feira. A escolha que fez estava a levando para um lugar muito maior do que ela podia imaginar. O próprio processo de enfrentar seu passado, Tiago, as dívidas e a incerteza a transformou. Então ela ouviu sua amiga vir atrás. Lúcia havia se tornado uma verdadeira parceira de vida. Ana, como você se sente? Perguntou, com um sorriso encorajador. Eu sinto que enfrentei uma parte de mim que precisava ser encarada. Acredito que estamos no caminho certo, respondeu Ana, os olhos brilhando. Assim que resolvermos o que aconteceu com a propriedade, poderemos tornar nossa padaria o coração desse lugar, e não da dor, mas da união. Naquela noite, ao chegar em casa, Ana foi cercada pelos filhos. O cheiro do pão fresco invadiu o ar, e ela sorriu. O que parecia um sonho distante agora se tornava uma realidade tangível. O amor e a esperança pulsavam ao seu redor como um abraço caloroso. Mas o passado não ficou totalmente para trás. No dia seguinte, Tiago a procurou. Ana sentiu um misto de nervosismo e coragem. Quando ele se aproximou, sua postura era defensiva. Ana, preciso explicar. Quero ajudar. Entenda, sou capaz de fazer sua padaria crescer, disse Tiago, seu tom insinuante. Tiago, eu agradeço a proposta, mas já encontrei um caminho. Meu sonho é nosso agora, e pretendo caminhar com minha comunidade. Não sei se posso confiar mais em você. Respondeu Ana, mantendo o olhar firme. Ele hesitou, um pouco surpreso. Está cometendo um erro. Ana respirou fundo, sentindo que precisava ser firme. Talvez, mas sinto que esse é o meu caminho. Se você realmente quer ver a gente prosperar, então torça por nós. Isso é o que a comunidade faz. Com isso, ela se virou e se afastou, decidida. O peso do passado estava mais leve, e a felicidade dela estava em construir um futuro. A nova reunião com a equipe de advogados entrou rapidamente em ação, resultando em um plano para lidar com o processo da propriedade. Ana, com Lúcia e Mariana ao seu lado, mobilizou os vizinhos, abrangendo as forças da comunidade. As conversas eram repletas de risadas e novas ideias. Conforme as semanas se passavam, a padaria começou a ganhar vida. O aroma do pão caseiro, que costumava ser apenas um eco de memórias, agora explodia ao redor, trazendo sorrisos e histórias. As portas estavam sempre abertas. Os moradores sentavam-se nas mesas, conversando, rindo e celebrando a união que havia se formado. Por fim, na noite da inauguração, o lugar pulsava com energia. A comunidade estava lá, tão unida, e Ana não pôde deixar de se emocionar ao ver os rostos alegres à sua volta. Ao cortar a fita inaugural, ela se sentiu viva, como se finalmente estivesse cumprindo seu propósito. Naquele momento, Ana percebeu que a verdadeira transformação não se resumia apenas a uma padaria. Era sobre construir um lar para todos, um espaço onde cada um pudesse sentir que pertence a algo maior. A união que brotou da dificuldade tornou-se o alicerce para um futuro promissor. E assim, a história de Ana, suas lutas e vitórias, se tornaram uma inspiração. Ela havia enfrentado seus medos e transformação, não apenas como confeiteira, mas como uma mulher decidida. Não tinha mais dúvida, a força da comunidade,
e o poder do amor e da solidariedade estavam juntos a cada passo. Agora, é a sua vez de levar essa mensagem adiante e se unir ao nosso movimento. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar. Comente suas reações e sentimentos sobre o final, queremos saber o que pensou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Lembre-se, só verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.